pessoal, meu nome é Angélica e hoje nós vamos ler Tem Lidos de Janeiro de 2015. Vocês acharam que eu não ia fazer, né? Aqui está. Gente, em janeiro eu fui uma máquina de leitura, gente. Eu tô orgulhosa de mim mesma. Esse mês eu li 12 livros, 2 graphic novels e um conto. Bem, pessoal, vamos direto ao assunto? Vamos, né? Como sempre, eu não tô fazendo por ordem de leitura, só tô fazendo por ordem que tá na pilha em que eu montei aqui atrás. O primeiro livro que eu tenho pra mostrar pra vocês que eu li esse mês é The Book of Ivy, da Amy Engel. E aquilo que vocês odeiam que eu falo toda vez que eu mostro um livro, sem edição em português. The Book of Ivy conta a história da Ivy. O mundo que a Ivy vive é uma distopia, gente. E no mundo dela, depois de uma guerra que destruiu o mundo, um bando de gente lá se aglomerou num lugar só, criou uma cidade. O fundador da cidade e um rival, 100 anos antes, mais ou menos, entraram em guerra, e o rival dele ganhou, assumindo o controle dessa cidade. E hoje, a forma como eles usam para manter a paz da cidade é casar as filhas do lado perdedor com os filhos do lado vencedor. E a Ivy é filha do descendente do fundador da cidade, e ela vai casar com o filho do presidente da cidade, que é o lado vencedor. E a missão dela é matar esse menino para que a família dela possa tomar controle da cidade novamente. Então, tipo, só isso aí já me fisgou. Eu fiz resenha desse livro, eu amei esse livro, gente. Vou pôr o link da resenha aqui embaixo. Esse livro não era o que eu esperava. Eu realmente esperava, quando eu li a sinopse do livro, de que a Ivy fosse, assim, super mega kick-ass. Mas ela não é, ela é uma garota bem comum. E inclusive já logo no início ela começa a ter dúvidas sobre a missão dela. E você começa a duvidar junto com ela sobre a missão dela, sabe? Eu gostei que esse livro, pela primeira vez, ele me fez pensar sobre o método de governo numa época de sobrevivência, entendeu? Numa época em que as coisas não são como elas são hoje. Por exemplo, a família da Ivy, ela prega a democracia, e a família do Bishop prega meio que uma monarquia, que é como eles governam a cidade. As coisas não são 100% boas nessa cidade, da forma que é governada, mas elas também não são 100% ruins. E ela faz você pensar qual seria a melhor forma de governo pra gente sobreviver. Será que cabe democracia no mundo destruído? Enfim. O livro não é só sobre essa discussão, tá, gente? Ele é realmente também sobre o relacionamento do Bishop e da Ivy, obviamente rola um romance. Eu realmente gostei muito desse livro. Eu tô louca pra continuação, só que só sai em dezembro desse ano. E, obviamente, pela minha empolgação, vocês devem saber que eu dei 5 estrelas e 5 estrelas no Goodreads e no Scoob. Se você lê inglês, dá uma passada lá na Amazon brasileira e compra esse e-book, porque, olha... Outro livro que eu li esse mês é Alienated, da Melissa Leathers. E... sem edição em português. Alienated conta a história da Kara, que é a melhor aluna da escola dela e é escolhida para o primeiro intercâmbio intergaláctico do mundo. Uma civilização alienígena entrou em contato com a Terra e faz 2 anos que eles estão em contato e trocando tecnologias. E pela primeira vez um alienígena vem pra Terra para conviver entre nós. E a casa da Kara, que é escolhida para receber esse primeiro alienígena, que também, obviamente, é um adolescente, né, gente? E eles são, tipo, humanoides, eles são iguais a nós, na verdade. Eles só são mais avançados tecnologicamente e geneticamente. Esse livro, ele é bem despretensioso, ele é um romancezinho bem água com açúcar, mas ele é muito legal, gente, porque ele toca bastante na temática do preconceito e da intolerância, né? A partir do momento que o Aelix, que é o alienígena que vem pra Terra, pisa na cidade da Kara, vários grupos radicais começam a aparecer contra ele e querem atacar ele, enfim. É até um pouco assustador a forma como é retratado isso no livro, e é uma das coisas que eu mais gostei do livro foi isso. O livro, obviamente, não é perfeito, mas ao mesmo tempo ele me entreteu, gente, e ele serviu o propósito dele, e eu gostei bastante desse livro e tô interessada em continuar essa série. Pra quem lê inglês, vale a pena dar uma pegada nesse livro e gosta de ficção científica e romancezinho com açúcar. Então, 4 estrelas de 5 estrelas no Goodreads e no Scoob. O próximo livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é Rebel Belle, da Rachel Hawkins. Mais um livro que não tem edição em português. Gente, eu peço desculpas, mas esse mês eu li muito livro que não tem edição em português ainda. Rebel Belle vai contar a história da Harper, que um dia, no baile da sua escola, ela vai no banheiro retocar o batom dela e o zelador da escola beija ela na boca e morre depois.
e do nada ela é cheia de superpoderes. Não é superpoderes do tipo zap alguém, alguma coisa assim, não. Ela fica muito forte e ela tem inteligência corporal, ela sabe lutar. Ela aprende a lutar do nada, por causa do beijo do cara. E depois de muita confusão, ela descobre que os poderes dela, na verdade, eles existem para proteger o arqui-inimigo dela da escola. Eu comprei esse livro por recomendação de alguns booktubers americanos. E eu já tinha lido uma parte da série da Rachel Hawkins, que é aquela Hex Hall, e tinha gostado bastante do estilo de escrita dela. Mas infelizmente esse livro não atingiu as minhas expectativas. Eu achei a comédia do livro muito forçada, porque a Harper é meio que a rainha da escola dela, e ela é meio tipo uma Bella do Sul lá dos Estados Unidos, que eu não sei se vocês sabem, mas eles têm toda uma cultura de Southern Belle lá dos Estados Unidos, por isso que é Rebel Belle. O nome do livro, e de mulheres que são todas perfeitinhas, são tipo tudo que eu não gosto, na verdade. Então eu acabei não me conectando muito com a Harper, eu não gostei muito da personagem dela. E também fora a comédia forçada, eu não gostei do enredo do livro, sei lá, gente, eu não consegui me conectar com esse livro. Não consegui me conectar com esse livro. Eu tentei de tudo. Eu comecei a ler ele em dezembro, terminei agora em janeiro, mas as últimas 50 páginas eu li assim, ó. Sei lá, não é pra mim, gente. Pode ser pra você, mas não é pra mim. Então eu não curti muito, mas eu dei 3 estrelas porque é até legalzinho, tem algumas partes que você até dá uma risada, mas não me conectei completamente com os personagens, então não é um dos melhores livros que eu li esse ano, que começou agora. 3 estrelas de 5 estrelas no Goodreads e no Scoop. Antes de mostrar o próximo livro, eu queria falar um pouquinho sobre um pacto que eu fiz comigo mesma. Eu não coloquei isso no meu vídeo de metas literárias para 2015 porque eu esqueci, honestamente, mas eu já tinha feito uma promessa para mim mesma, que é de ler pelo menos um livro de autor brasileiro por mês. Então, esse mês, o livro que eu escolhi foi o Nada Dramática, da Daisy Dantas. Gente, esse livro me fez me sentir extremamente nostálgica pela minha adolescência. Todas as coisas que ela descrevia no livro me fazia lembrar de quando eu tinha essa idade, e isso assim me fez me sentir muito bem enquanto eu lia esse livro. Eu também gostei muito do estilo de escrita da Daisy Dantas. Eu sempre me incomodo com livros brasileiros que escrevem com português muito formal. Não é assim que a gente fala, então é muito difícil me conectar com um livro quando o português é muito formal. E esse livro é escrito inteiramente em português informal e eu amei isso. Mas, infelizmente tem um mas ao mesmo tempo eu não entendi muito a mensagem do livro, eu não entendi muito o que a autora queria passar com esse livro. O livro conta a história da Camila, que passou a adolescência dela evitando dramas, e no último ano da escola dela parece que todos os dramas tem uma atração especial por ela. Quando eu li esse livro, eu achei que, tipo, vários dramas iam acontecer com ela. Mas, na verdade, todos os dramas acontecem em volta dela. E apesar dela. Por mais que a Camila sugira coisas para os dramas que estão acontecendo, ela não necessariamente realmente se envolve nos dramas. Eu não sei explicar pra vocês, gente. Parecia que, tipo, coisas interessantes iam acontecer na vida da Camila, mas nada de interessante realmente acontece na vida dela. Por exemplo, eu acho que foi uma oportunidade muito perdida da Daisy de não falar exatamente qual era a tensão do vestibular, por exemplo. A Camila vai, inclusive, fazer vestibular em determinado ponto do livro, mas não conta exatamente a tensão que é do vestibular. Então todos os dramas, na verdade, eles são paralelos à vida da Camila. Acontece em volta dela, por todos os lados, os dramas, mas não acontecem com ela. Isso me incomodou. Então, tipo, ela na verdade é daquelas personagens que é observadora do que tá acontecendo em volta dela. É uma leitura leve, é uma leitura até divertida, mas não tem muito conteúdo nessa leitura. A única parte que eu senti, assim, que tinha bastante coração mesmo, foi a parte com o irmão da Camila, que é bem mais velho do que ela, que tem problemas com o casamento dele. Essa parte foi, assim, muito, muito interessante. Achei que realmente foi o ponto alto do livro, mas do resto, assim, são só problemas leves que acontecem na vida dos outros e não na vida da Camila. Então eu dei 3 estrelas de 5 estrelas pro Nada Dramática no Goodreads e no Scoop. Então os próximos livros que eu tenho pra mostrar pra vocês, na verdade, são 2, que são os 2 primeiros livros da série Lux, da Jennifer L. Armentrout, que seriam Obsidian e Onyx.
Então a série Lux conta a história da Katie, que vai junto com a mãe dela morar numa cidade do interior, e os vizinhos dela são alienígenas. E obviamente um deles é super mega ultra gostoso, e vai ser o interesse romântico dela pra série. É um romancezinho super legal, tem a parte da intriga alienígena do livro, mas que não é assim ultra mega elaborado, mas é legal. E, sei lá, eu gostei muito, achei bem divertido os livros e vou continuar a série com certeza. Eu já tenho o terceiro e o quarto livro aqui, vou comprar o quinto livro, que vai até 5 livros dessa série. Então, se eu não me engano, a editora Valentina tá trazendo essa série pro Brasil. Alguém me falou nos comentários dos meus vídeos. Então tomara que chegue logo, porque é muito divertido e vale a pena dar uma lida. Eu dei pro primeiro livro, Obsidian, 4 estrelas de 5 estrelas no Goodreads e no Scooby. E pro segundo livro, Onyx, eu dei 3 estrelas de 5 estrelas no Goodreads e no Scooby. Então os próximos livros que eu tenho pra mostrar pra vocês, na verdade é uma trilogia que eu li inteira esse mês, que é a trilogia Under the Never Sky, Sobre o Céu do Nunca, da Veronica Rossi. Então, Under the Never Sky vai contar a história da Arya e do Perry. Eles moram num mundo pós-apocalíptico que é meio fantasia, meio ficção científica e que está sendo destruído por tempestades elétricas. A Arya foi recentemente exilada da onde ela morava, que era num local fechado, protegido dessas tempestades elétricas, e o Perry mora fora e é considerado um selvagem pelo povo da Arya. Os dois se conhecem, eles têm um objetivo em comum e é assim que a história deles começa. Dessa série só o primeiro livro tem edição em português e não tem os outros livros porque a editora que comprou os direitos desse livro infelizmente faliu, e se Deus quiser alguma outra editora vai comprar esses direitos e vai publicar os outros livros, porque essa série é muito boa. É muito legal. Eu amei essa série. Eu realmente gostei muito de como a história se desenvolveu dessa trilogia. Eu acho que quem lê inglês vale a pena dar uma procurada nesses livros e dar uma lida, porque das trilogias YA, essa é uma das minhas favoritas. Para todos os 3 livros eu dei 4 estrelas e 5 estrelas no Goodreads e no Scooby, e eu também fiz uma resenha escrita da trilogia no meu blog, que eu vou colocar o link aqui embaixo. O próximo livro que eu tenho para mostrar para vocês é o terceiro livro da trilogia Feita de Fumaça e Osso, da Delaney Taylor, Os Sonhos com Deuses e Monstros. Eu não vou falar nada da história desse livro, porque nem do primeiro livro dá pra falar da história, porque senão já começa com spoiler. Então eu só digo que vale muito a pena ler essa trilogia. Ela é algo diferente de tudo que eu já li até hoje, é muito interessante. A escrita da Laini Taylor é muito bonita, é muito bem escrito esse livro. Eu realmente gostei muito dessa trilogia. Para esse livro eu dei 5 estrelas de 5 estrelas no Goodreads e no Scooby. E esse livro, Sonhos com Deuses e Monstros, foi lançado recentemente aqui no Brasil. Então finalmente eu consegui cumprir com uma TBR e eu li o Air of Fire da Sarah J. Maas. Gente, eu tenho sentimentos bem conflitantes em relação a esse livro. Eu comecei dando 5 estrelas para eles. 2 horas depois eu baixei para 4 estrelas e 1 hora depois eu baixei para 3. Eu amo a escrita da Sarah J. Maas. Eu realmente gosto do mundo que ela montou nessa série Trono de Vidro. Vocês sabem o quanto eu amo a série Trono de Vidro, mas nesse livro eu acho que ela tropeçou um pouco. Ela enrola demais a história desse livro em 562 páginas, quando ela podia ter feito isso em 350 páginas. E ela fez algo horrível pra mim, que foi me desconectar da Selena, gente. Por quê? Eu vou explicar pra vocês. Eu vou até baixar o livro porque ele é pesado. Gente, isso é recalque puro meu. Mas vocês sabem aquela menina na escola que todos os meninos são apaixonados por ela? E ela até pode ser legal, ela é até gente fina, você gosta dela até. Mas no fundo você nutre um certo ódio por ela. Bem, gente, conheçam Celina Sardoussia. Eu não sou fã de Triângulos Amorosos. Eu acho que é perda de tempo da história de um livro. Mas pela primeira vez na minha vida, eu nunca vi isso em nenhum livro de YA. Até hoje, eu estou lendo sobre um pentágono amoroso. Vocês ouviram sim. Agora tem 4 homens interessados na Selena, ou apaixonados por ela. Sem contar o Sam, que já morreu. Pra quem já leu Coroa da Meia-Noite sabe de quem eu tô falando, mas o Sam já morreu, então ele não conta, porque senão seria um hexágono amoroso. Mas nós estamos falando de um pentágono. Agora nós temos 4 personagens que amam a Selena, e eu chamo isso de teta de ouro. A Selena tem teta de ouro. Todo mundo quer mamar na teta da Selena, tá entendendo? E
Eu não gosto disso, gente. Eu acho que não existe isso, que não existe personagem que todo mundo ama ela. A Sarah J Maas, por exemplo, ela introduz um personagem chamado Rowan nesse livro, que até agora eu não entendi por que ele não podia ser uma mulher. Ele podia ser uma mulher, outra personagem mulher forte, mas não é um homem. Ela introduz uma outra personagem, que é uma bruxa chamada Manon, que no começo eu odiei a história dela, mas no final eu acabei achando a melhor história do livro. E ela transforma o Dorian e o Cale em completos idiotas nesse livro. Eu dei 3 estrelas de 5 estrelas no Goodreads e no Scooby para esse livro, em respeito ao trabalho que ela fez nos outros livros, e porque o crescimento da Selena nesse livro também é muito bonito, é muito interessante, e as últimas 150 páginas desse livro são bem legais, acontece bastante coisa nas últimas 150 páginas. O que não quer dizer que nas outras 400 aconteça alguma coisa muito interessante, tá? Eu ainda vou continuar com a série, obviamente, eu sou apaixonada por essa série, mas eu realmente acho que a Sarah J Maas deu um certo tropegão com esse livro. Ele é bem cansativo de ler, e ele não fala muita coisa pra mim que ele não poderia ter falado com 200 páginas a menos. Eu também ouvi em audiobook esse mês o Codinome Verity, da Elizabeth Wein. Foi a minha primeira experiência com ficção em audiobook. Não foi muito bom, porque é um livro muito triste, talvez teria sido melhor eu ter lido esse livro. Mas foi muito bom também por causa da interpretação dos narradores do audiobook, que é muito boa, é muito legal. Codinome Verity conta a história de uma especialista em comunicações que é pega na França, quando a França ainda está tomada pelos alemães. E conta a história dela quando ela está em cativeiro e tal, tudo. Então, eu não vou falar muito do livro, só a única coisa que eu vou falar é que nada é o que parece nesse livro, e que é muito legal, gente. É muito, muito 10 esse livro. Ele já tem edição em português, tanto que chama-se Codinome Verity. Pra quem gosta de história da Segunda Guerra Mundial, vale muito a pena ler. É uma romantização, é um livro de ficção, essa não é uma história que existiu, mas ao mesmo tempo é muito interessante pra gente sentir um pouco do sofrimento que eles sentiram durante aquele período. Então, eu gostei muito desse livro e vale a pena, sim, dar uma pegada nesse livro. 4 estrelas de 5 estrelas no Goodreads e no Scooby. E por último, eu li 2 graphic novels esse mês, que são o primeiro volume de Fables, que chama Legends in Exile. Fables ainda não foi traduzido para o português, até onde eu saiba. E eu me interessei por essa graphic novel por causa do videogame The Wolf Among Us, que eu joguei no meu PS3, que é muito legal e é baseada nessa graphic novel. E eu entendo por que é que eu gostei tanto do videogame, porque eu gostei muito, 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 muito da graphic novel também. Pra quem não sabe, a história de Fables é que os contos de fadas estão exilados em Nova York por um mal terrível que expulsou eles da onde eles moravam, e agora eles moram em Nova York, eles têm que pagar imposto, eles trabalham, tudo igual a pessoas normais. E nada é o que parece, gente. Uma coisa que eu gosto de contar sempre pra todo mundo que tá interessado em ler Fables por exemplo, a Branca de Neve e o marido dela, o Príncipe Encantado, eles são divorciados e ele é um mega garanhão e ele se aproveita de todas as mulheres e rouba dinheiro. É muito engraçado, gente. Tipo, é super divertida essa graphic novel e eu curti muito. Eu dei 5 estrelas de 5 estrelas no Goodreads e no Scooby pra essa graphic novel. E a outra graphic novel que eu li esse mês foi o Sex Criminals, volume 1, One Weird Trick, do Matt Fraction. Gente, é muito legal essa graphic novel. Obviamente ela tem conteúdo adulto, ela é só para adultos, mas a história dessa graphic novel é muito 10. Ela conta a história da Suzy e do John, que quando eles têm um orgasmo, eles têm o poder de parar o tempo. E, obviamente, o que é que eles vão fazer com isso? Roubar bancos, né, gente? Óbvio. Mas, obviamente, nem tudo é perfeito e existe uma polícia do sexo que está perseguindo eles para eles pararem de roubar bancos com o poder que eles têm. Vocês imaginem as trabalhadas que tem nessa graphic novel. Gente, vale muito a pena. Lembrando, novamente, é conteúdo adulto isso, gente. Eu recomendo só para maiores de 16 anos. E eu dei 5 estrelas de 5 estrelas no Goodreads e no Scooby pro volume 1. Pessoal, todo mundo me pergunta um pouco sobre o nível de inglês que precisa ter para ler cada um dos livros que eu apresento para vocês. Então eu vou dizer para vocês que dos livros que eu apresentei hoje, todos eles podem ser lidos com um nível intermediário,
mas um deles precisa ter nível avançado, que é Os Sonhos com Deuses e Monstros, porque a escrita da Laini Taylor é extremamente sofisticada e ela usa palavras bastante difíceis na narrativa dela. Eu, inclusive, teve algumas palavras que eu não sabia o que significava, que eu tive que procurar no dicionário. Eu vou tentar sempre falar pra vocês um pouco sobre quais são difíceis e quais não são, mas a maior parte dos livros, gente, precisa ter pelo menos inglês intermediário pra começar a ler. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem like aqui embaixo, se inscrevam no canal, me sigam no Twitter, me sigam no Insta, no Facebook e nos vemos no meu próximo vídeo. Beijo!